Gente, então olha só, na aula passada, né, eu revisei com vocês questões de exponenciação, pensando em auxiliar na prova, né? E eu acredito que a prova de vocês estava bem em cima daquilo que eu revisei para vocês, né? Hoje nós vamos finalizar o livro 2A e já de cara fazer o capítulo 1 do livro 2B. Por quê? Porque o capítulo 1 é logaritmo, é a função logarítmica. E agora a gente finaliza com o logaritmo. Na verdade, eu já expliquei para você o que é logaritmo. Tanto que nas nossas aulas de exponenciação, eu te mostrei a lógica. Eu te mostrei o que seria o logaritmo. Já está praticamente explicado. Eu só vou te relembrar o que seria isso. Tá bom? Então, olha só. O que é, né, logaritmo? Logaritmo é uma forma diferente de escrever um número. Então, qual que seria a definição? Primeiro, para existir logaritmo, os meus números, meu A e o meu B, que eu vou te mostrar aqui agora quais são, eles têm que ser estritamente positivos. E a sua base não pode ser 1. Então, para todo A e B maior que 0, ou seja, estritamente positivos, e B diferente de 1, temos que log de A na base B é igual a x se e somente se B elevado a x igual a A. Então, aqui nós temos uma exponencial. Então, log de A na base B é igual a x, se somente se B elevado a x igual a A. Que, professor, não entendi nada. É aquele negócio que eu falei para vocês assim, ó. Todas as vezes que você ver logaritmo, você vai ter que lembrar de uma coisa que eu tenho e que ela é grande, que o Wellington já sabe o que é. E vocês também já sabem, é o coração. Então aqui nós temos B elevado a x é o A. B elevado a x igual a A. Onde esse B e esse A, eles possuem nome. Esse meu A, ele é chamado de logaritmando. Em alguns lugares, alguns livros, né? Eu já vi ser chamado de antilogaritmo. Esse anti aqui é com I. E o meu B, ele é chamado de base. Então, se eu escrevo isso aqui para você, ó, por exemplo, log. Vou pegar até já aqui um exemplo do livro de vocês, ó, que a gente já resolve algumas questões de lá para exemplificar para vocês o que seria logaritmo. Lá no livro de vocês, no livro 2A, na página 42, página 42, você vai ter assim, ó, na letra A, log de 32 na base 2. Quando você entende o que é logaritmo, você olha para isso aqui, você já sabe a resposta. Pensa aí comigo, deixa eu ver quem é que vai responder. Qual é o número que você eleva o 2
que dá 32? O Haroldo já respondeu, é 5. Então, o log de 32 na base 2 é o número 5. Quando eu falo de log de 32 na base 2, eu estou falando do número 5. Então, é uma forma diferente de escrever o número 5. Ah, professor, e para que serve o logaritmo? Você vai entender agora. E para que inventaram isso aqui? É uma necessidade. Imagina, você pode ver que em todas as exponenciais que nós trabalhamos, a gente consegue deixar tudo na mesma base. Sempre. Agora, imagina que fosse isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 3. Mano, que número que você eleva ao 2 que a resposta dá 3? Pela nossa lógica, isso é impossível. Porque 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. Opa, peraí. Se 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 2 é 4, com certeza, 2 elevado a x não é necessariamente meio. Não é meio, Anselmo. Porque 2 elevado a meio seria raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. 2 elevado a meio seria 1,4. Ah, professor, 2 elevado a 1,5. Pode ser que seja 2 elevado a 1,5. Mas, na verdade, a nossa resposta é exata. Vou fazer aqui na calculadora aqui, científica. Dá 1,58. 1,58. 1,58. Se você pegar o 2 e elevar a 1,58, vai dar aproximadamente 3. Mas como que eu consigo fazer esse cálculo? Como que eu sei que essa resposta é algo aproximado? É um número irracional que a gente chama. Mas como que eu sei essa resposta? Por causa do logaritmo. Por causa do logaritmo. É para isso que serve o logaritmo. Então, o logaritmo, ele vem para te dar uma resposta exata para quando você consegue deixar na mesma base, ou ele vem para te dar uma resposta aproximada para quando você não consegue deixar na mesma base. Então, a resposta desse logaritmo é 5. Porque se eu pegar 2 e elevar a quinta dá 32. Ah, professor, eu não enxergaria isso. Tudo bem. Você chama de x e aplica o coração. 32 elevado a x, 2 elevado a x, igual a 32. E observe que assim nós temos a exponencial que nós estudamos. É por isso que o inverso do logaritmo é a exponencial. Aqui, ó. E o inverso da exponencial é o logaritmo. Então, nós estamos falando tudo da mesma coisa. Foi por isso que lá no começo eu falei para vocês, olha, logaritmo e exponenciação não é difícil. A única coisa que você tem que saber é potência. Se você souber potência, você vai dar conta de logaritmo. Então, o log de 32 na base 2 é 5. Leonardo, tem, mas só o computador que faz. Só o computador que faz. A gente não sabe fazer isso, matematicamente. Né? Eu falo assim, eu fazer aqui na mão. Só calculadora que faz. É por isso que quando você vê algum exercício que vai precisar desses resultados, ele vai te dar como dado. Por exemplo, ele vai falar assim para você, ó, adote log de 2 igual a 0,3. O exercício é obrigado a te falar quando você precisa usar esses outros logaritmos. Ó, na letra B de vocês, do livro, você vai encontrar logaritmo de 125 na base 25. Log de 125 na base 25. Agora já não está tão fácil como o anterior. Porque 25 elevado a 1 é 25. 25 elevado a 2 é 625. Já não está tão simples como o anterior. O que a gente faz, então?
chama de x. Chama de x, chama da letra que você quiser. Tô vendo que o Gabriel hoje está prestando bastante atenção aí, né? Então vou chamar de quê? De G. G de Gabriel. Pronto. Isso aí, balançando a cabecinha, né? Aí você pega e faz o coração. Olha lá. E aí você vai ter 25 elevado a G igual a 125. Exatamente, Haroldo. É uma exponencial. Essa exponencial a gente consegue deixar na base 5. 25 é 5 ao quadrado. Então, isso seria 5 elevado a 2G. Porque 25 é 5 ao quadrado. 125 é 5 ao cubo. Então, você teria 2G igual a 3. Você igualou as bases igual aos expoentes. Logo, G é 3 sobre 2. Ah, então quer dizer que o logaritmo de 125 na base 25 é 3 sobre 2. É 3 sobre 2. Bom, e aí a gente tem uma infinidade de respostas aqui, né? Por exemplo, nós temos a letra F. A letra F aí tá assim, ó. Log da raiz quinta de 9 na base raiz quadrada de 3. Mano, não precisa ficar com medo. Isso é exponencial. Isso é exponencial. Chama isso aqui de uma letra. A letra que você quiser. Eu vou chamar de P agora. De Pedro. Tu pega, aplica o coração. Então, você vai ter raiz quadrada de 3 elevado a P igual raiz quinta de 9. E aí, gente, nós temos a exponencial. Vocês têm que lembrar daquelas coisas que nós estudamos. Por isso que isso é uma etapa, é passo a passo. Saca só. Raiz quadrada de 3 é que potência? Quem sabe me dizer qual é a potência que é raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 é que potência? É o que o Léo disse, tá, Haroldo? 3 elevado a meio. Talvez você possa ter digitado errado, né? Porque aqui o índice é 2 e aqui é 1. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, a raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio. Então, aqui é como se fosse 3 elevado a meio P, ou P sobre 2. Agora, eu preciso trabalhar com a raiz quinta de 9. 9 é 3 ao quadrado. E a raiz quinta de 3 ao quadrado é 3 elevado a 2 sobre 5. Então, no lugar desse raiz quinta de 9, eu coloco 3 elevado a 2 sobre 5. E olha só, consegui igualar as bases. Iguala os expoentes. Meio P, ou P sobre 2, é a mesma coisa. É igual a 2 sobre 5. Eu jogo esse 2 aqui multiplicando, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, P é 4 sobre 5. Então, quer dizer que o logaritmo da raiz quinta de 9 na base raiz quadrada de 3 é o número 4 sobre 5. Eu poderia trocar por 4 sobre 5. Isso é logaritmo, gente. É saber potência. Igual eu disse para vocês no começo. Então, o aluno que não prestou atenção nas aulas anteriores, que não soube potência, não estudou potência, o aluno que não estudou exponenciação não vai dar conta de logaritmo. E ela está na próxima prova de vocês.
Raiz quinta de 9. 9 é 3 ao quadrado. Ok? 9 é 3 ao quadrado. E aí, lá para trás, quando nós damos potência, nós vimos que quando o expoente é fracionário, isso vira uma raiz, onde o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Joga isso aqui. Raiz quinta de 3 ao quadrado. 3 elevado a 2 sobre 5. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Compreendido, Yasmin? Por nada. Vamos fazer mais uma letra do livro de vocês aqui, para a gente ir para algumas definições. Aqui, ó, na letra de vocês, na prova de vocês, prova não, desculpa, no livro de vocês, tem a letra J. Não, vou fazer a letra I, que a J é com raiz e eu já trabalhei com raiz. Vamos fazer a letra I. Na letra I tá assim, ó. Log de 0,125 na base 0,0625. Tá desse jeito lá. E aí, cara, não precisa ficar com medo se você aprendeu o que eu expliquei anteriormente, se você estudou. Chama o negócio de uma letra, vou chamar de H agora, de Haroldo, aplica a definição. Qual que seria a definição? 0,0625 elevado a H é igual a 0,125. Bom, aqui nós temos duas opções. Primeira opção, pegar esse número decimal e passar ele para fração. Só que não é o que eu vou fazer. Porque 625 e 125 é uma base muito comum, né? 625, gente, é que potência? 625 é que potência? 25 ao quadrado? Beleza, é aceitável. Mas eu preferia o que o Haroldo disse, 5 à quarta. Mas é aceitável, 25. Não tem problema. Mas eu prefiro 5. Por quê? Porque se você deixar o 125 aqui, se você deixar 25, esse 125, você não vai conseguir fazer virar base 25. Mas se for base 5, você consegue. 5 à quarta é 625. Só que você está vendo que são 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então, 0,0625 é a mesma coisa que 0,5 elevado a 4. Pode fazer na sua calculadora para você ver. Se 5 à quarta é 625, se eu tenho 0,5 à quarta, isso é 0,0625. Por causa dessa vírgula, eu fico com 4 casas decimais. 4 casas decimais, porque aqui está a quarta. E o 0,6
125 vai ser que potência? 0,125 vai ser que potência? 125 é 5 ao cubo. 125 é 5 ao cubo. E 0,125 é 0,5 ao cubo. Então, eu teria 4H igual a 3. Então, H é 3 sobre 4. 3 quartos. Então, logaritmo de 0,125 na base 0,0625 é o número 3 quartos. Queridos, ficou claro para vocês a definição de logaritmo e como calcular esses logaritmos? Alguma pergunta? Pedro da Veiga diz que está de boa. Então vamos prosseguir. Porque agora, antes de chegar em propriedades, eu preciso mostrar para vocês alguns tipos de logaritmo. O primeiro logaritmo que eu quero te mostrar é o logaritmo decimal. Logaritmo decimal. O que vai ser o logaritmo decimal? O logaritmo decimal é um log cuja base vale 10. Toda vez que não aparecer a base, ela valerá 10. Isso é o logaritmo decimal. O que é um logaritmo decimal? É um log cuja base vale 10. Então, toda vez que não aparecer a base, ela valerá 10. Por exemplo, log de 1000. Olha lá, log de 1000. Isso é um logaritmo decimal. Por quê? Porque não aparece a base. E se não aparece a base, eu tenho certeza que ela vale 10. Então, log de 1000 é um logaritmo decimal. Então, isso aqui é como se eu tivesse log de 1000 na base 10. Então, todas as vezes que não aparecer a base, ela vale 10. Aí, para você que entendeu o logaritmo, fica fácil. Qual é o número que você eleva ao 10? Que é a resposta dá 1000. Qual é o número que você eleva ao 10 que é a resposta dá 1000? Exatamente, Haroldo. 3. Tem aluno que fala 100, porque 100 vezes 10 é 1000. Mas não é essa a definição de logaritmo. É qual é o número que você eleva ao 10 que a resposta dá 1000. É o coraçãozinho. É isso que eu deveria pensar. Qual é o número que eu levo 10 que dá 1000? 3. Deixa eu colocar outro exemplo de logaritmo decimal. Log de 0,01. Tá vendo? Não apareceu a base. Se não apareceu a base, eu tenho certeza que ela vale
10. Então, quero ver quem vai matar essa. Qual é o número, pensa aí, que eu elevo o 10, que dá 0,01? Qual é o número que eu elevo o 10, que dá 0,01? Quase, Anselmo. Exatamente, Haroldo, o pessoal que está respondendo aí, Yasmin, show, André, Pedro, é menos 2. Porque 10 elevado a menos 2 é 0,01. Então, quando você começa a entender logaritmo, você não precisa ficar aplicando o coração toda vez. Ó. Você já viu que eu não apliquei o coração aqui? Mas se você quiser, se eu quiser, professor, pode? Pode, hein? Pode. Aí, ó. Tá aqui, ó, aplicando o coraçãozinho, como é que seria a resposta? Ó, nessa outra de cá, seria 10 elevado a x igual a 0,01. Só que 0,01 é 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado, pelas definições que nós estudamos de potência, é 10 elevado a menos 2. Logo, x é menos 2. Então, o log de 0,01 na base 10 é menos 2. Então, isso é logaritmo decimal. Outro tipo de logaritmo que vocês têm que compreender. Logaritmo natural. É o famoso LN. Logaritmo natural. O que é o LN? É o logaritmo natural. O que é o logaritmo natural? É um log cuja base é o número de Euler. Número de Euler. Que vale aproximadamente 2,71. Então, aqui, ó, o que é o LN? É um logaritmo cuja base é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. É o E. E vale aproximadamente 2,71. Ah, professor, eu preciso ficar preso a esse valor? Não. Não precisa ficar preso a esse valor. Eu só estou mostrando para você o valor dele só para você ficar ciente, mas não precisa ficar preso a isso. Porque quando usar o LN, se você precisar, é igual eu acabei de falar para o Leonardo. Você vai ver no exercício que ele vai falar. Adote LN de tanto igual a tanto. Nós vamos ver em exercícios depois. Bom, gente, olha só. Se eu tivesse, então, LN de E ao cubo, LN de E ao cubo. O que isso aqui é? Você viu LN? Não assusta. É um logaritmo. É o logaritmo desse negócio, é o logaritmo de E ao cubo, só que a base desse log é E. É isso. Isso é o logaritmo natural, o LN. É um log cuja a base é E. Agora pensa comigo, qual é o número que você eleva o E, que fará a resposta ser E ao cubo? Qual é o número que você eleva o E, que faz a resposta ser E ao cubo? 3, exatamente. 3, porque E elevado a 3 é E ao cubo. Imagina você aplicando a definição. E elevado a x igual a E elevado ao cubo.
Ó, aqui seria o x. Aplica a definição. E elevado a x igual a e ao cubo. X igual a 3. É muito lógico isso. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar mais um. ln da raiz quadrada de e. Ah, ln. O que é ln? É o logaritmo desse negócio na base e. Agora pensa, qual é o número que você eleva o e que vai dar raiz quadrada de e? Exatamente. Meio. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Meio. Isso é o logaritmo natural. E por fim, antes de nós irmos para propriedades, o último tipo de logaritmo que você tem que saber. Opa! É o cologaritmo. O colog. O que é o cologaritmo? O que é o colog? É o oposto do log. Oposto do log. Quando nós falamos de oposto, nós estamos falando que tem que trocar o sinal. Por exemplo, se eu pergunto para você qual é o oposto de 2, vai. O oposto de 2 é menos 2. Se eu pergunto para você qual é o oposto de menos 3, você vai falar, uai, é 3. Então, se eu tiver, por exemplo, colog de 100, o que é colog de 100? Colog de 100 é o oposto do log de 100. É o oposto do log de 100. Então, o que é o log de 100? Não é 2? Por causa do menos, menos 2. Isso é cologaritmo. Você vai resolver o log normal e vai trocar o sinal. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Colog de 0,01 é menos o log de 0,01. Uai, o log de 0,01 é menos 2. Então, o colog é 2. É como se você pegasse esse menos aqui, ó. Como se você pegasse esse menos aqui. E o log disso aqui é menos 2. Menos vezes menos, mais. Então, a resposta é 2 positivo. Isso é cologaritmo. Então, se eu olhasse para isso aqui, ó. Esse exemplo anterior aqui, ó. Ó. Log de 32 na base 2 é 5. Então, o colog de 32 na base 2 é menos 5. É só tu trocar o sinal. Menos 5. Então, isso é colog. É só trocar o sinal. Então, esses são os 3 tipos de logaritmo que vocês têm que saber. O logaritmo decimal, o logaritmo natural e o cologaritmo. E aí, se nós formos para o livro de vocês, na página de número 42, página 42.
Você vai observar a questão 3. Fala, Dudu. Bom dia. Vem comigo, presta atenção. Como que isso pode ser cobrado de vocês? Ó, livro 2A, página 42, questão 3. Olha o que a questão 3 fala. Uma pesquisa foi desenvolvida a partir de 250 bactérias de uma cultura. Estimou-se, então, de maneira aproximada, que durante certo tempo o aumento percentual do número de bactérias na cultura poderia ser obtido. Ó, aumento percentual, hein? Cadê? Aumento percentual. Poderia ser obtido por essa expressão, ó. Essa expressão. Qual que é a expressão? B de T igual a menos 30 vezes o logaritmo de T mais 21 na base 3 mais 150, em que T é o tempo decorrido em minutos. Então, T é o tempo em minutos. Nessas condições, ao fim da primeira hora, ou seja, ao fim de 60 minutos, quantas bactérias havia em tal cultura? Então, eu quero saber quantas bactérias vai haver depois de 1 hora, depois de 60 minutos. Ou seja, eu venho aqui no lugar do T e coloco 60. Então, no lugar do T, eu vou colocar 60. Ó. É como se eu escrevesse assim, ó. B de 60, né? É menos 30, vezes o log de 60 mais 21, na base 3, mais 150. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 30, vezes o log de 81 na base 3, mais 150. Pessoas, pensa aí comigo. Pensa aí comigo. Qual é o log de 81 na base 3? Qual é o log de 81 na base 3? Show, Wellington. É 4. É 4. Por quê? Porque 3 a quarta é 81. Lembra que eu disse para você tem que saber potência? Ai, professor, eu não sei de cabeça. Chama de x, aplica a definição, ficando 3 elevado a x igual a 81. 81 é 3 a quarta. Logo, x é 4. Então, o log de 81 na base 3 é 4. Você não precisa ficar perdendo tempo quando você entende o que é logaritmo. Menos 30 vezes 4, menos 120. Menos 120 mais 150 dá 30 positivo. Ah, então, peraí. B é o aumento percentual. Então, quer dizer que o meu número de bactérias, que era 250, vai aumentar 30%. Vai aumentar 30%. Então, agora eu preciso fazer um aumento de 30% de 250. Para a gente finalizar, segura um pouquinho, tá? Para a gente finalizar, eu tenho duas formas. Eu calculo quanto que é 30% de 250. Isso é 75. Então, eu descobri que o aumento é 75. Eu pego o início, que era 250, e coloco o que aumentou. 75. Ou seja, 325.
Ou a outra forma que vocês aprenderam em porcentagem, de um jeito mais rápido, é: se um negócio é 100% e eu aumento 30%, ele vai para 130%. Então, eu bastava fazer um único cálculo de 130%, que é 1,3 vezes 250. Se você fizer 1,3 vezes 250, você já chega nos 325. É claro que você pode fazer, vocês aprenderam isso com o Charles, né? Vocês podem fazer aquele monte de regra de 3. 100% é 250. 130% é quanto? Você chega nos 325. Ou 100% é 250. 30% é quanto? Você chega nos 75. Aí você tem que lembrar que é aumento, então você soma com os 250, ficando 325. Beleza? Então, pessoal, não faltem a próxima aula de hoje, onde eu irei falar sobre inequação e propriedades. Lembrando que isso está na prova de vocês, junto com o exponencial. Tchau, obrigado. Pode falar, Pedro. Do Colog. Beleza, mano. Tá aqui o slide do Colog. Só um momento.